Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula e vamos dar continuidade ao nosso trading para não traders, ou seja, aquela parte do anexo, né, que é o meu diário de bordo dos últimos anos de dicas do dia a dia, né, práticas para a gente trazer aí para o nosso operacional, corroborando aí com o nosso conteúdo dos módulos. Então hoje vamos complementar o assunto day trade. Vamos falar sobre risco no day trade. Então, a definição do ativo a ser operado. Isso está dentro de risco. Tamanho da boleta, né? Definição de um setup, de um operacional, de um método. Você deve ter isso definido. E definição de ganho e perda por trade. Se você não tiver isso bem definido, né? Você não sabe nem por onde começar a gerenciar o risco das suas operações. Então vamos lá. Definição do ativo a ser operado é mini índice, mini dólar, é ações, opções? Qual o tamanho da boleta, ou seja, qual o tamanho que você pode entrar com quantidade de contratos de acordo com o tamanho da sua conta margem? Qual o setup que você vai usar? Você vai comprar com base em quê? Cruzamento de média? Enfim, o que você vai usar para operar? Nuvem de Timoco, o Trade System 3M Pro, enfim. Qual é o setup? Tá? E definição de ganho e perda por trade. Você entra para ganhar quanto e quanto você pode perder. Entrada das operações. Tá? Então, o que você precisa analisar? O cenário condicional claramente definido. É por isso que é importante você ter um trade system, para você ter essa leitura objetiva de mercado. Você deve buscar nesse cenário entradas de baixo risco e riscos esses que você pode aceitar. Né? Acionou a entrada, não hesite e não tenha medo, simplesmente execute. Por exemplo, estocástico saindo da região de menos 20, né? Pivô azul, fechou acima daqui de um 100, fechou acima da nuvem, compra. Mais ou menos isso. Saída. Tem um objetivo claro para zerar o trade. Vai zerar no seu alvo ou vai zerar em algum ponto que você acha interessante de proteção, né? À medida que o trade for rolando a seu favor, você vai subindo ali o seu stop, saindo do stop loss para o stop gain. Somente com lucros você é um trade vencedor. Se você ainda não lucrou, você não é um trade vencedor. Cuidado com a ganância. Não deixe um trade positivo virar negativo. Eu vejo isso muito acontecer. Encare as perdas como um custo de aprendizagem. Não deixe o mercado virar contra a sua posição. Entrou em um nível de preço e no mesmo momento o mercado volta contra. Stop a operação, né, e entre em outra oportunidade. Não espere para se ferrar. Não conte com a sorte, tá? E também não venha a rezar. Particularidades do day trade. Né? Operar day trade significa entrar e sair da operação no mesmo dia. Tem que aprender a ler gráficos de Renko de tamanhos diferentes, né? Adaptando os ticks de acordo com a volatilidade do ativo. Tá? Não adianta você replicar um tamanho de Renko em ativos diferentes. Não tem sentido e você vai se prejudicar. Na operação de day trade, você pode cortar as perdas com muito mais rapidez, tá? Do que numa operação mais longa, no caso de swing trade, aí, uma operação de uma semana. As despesas com corretagem são altas no day trade, tá? A gente está falando dessas particularidades dessa modalidade de trade. Os lucros tendem a ser menores, né? E as viradas intradiárias são mais curtas. Tá? Deve-se agir instantaneamente dentro da sua estratégia, né? E se parar para pensar, você vai estar morto. Tá? Então você deve entrar na operação sabendo exatamente o que você vai fazer, se der certo e se alguma coisa acontecer de errado. O day trade ele explora a propensão para o jogo. Tá? Se houver falha na disciplina, o day trade vai encontrar isso rapidamente. Tá? Não entrar em operações impulsivas, bateu a sua meta, pare de operar. Regras do day trade. A primeira delas, que eu resumi aqui, poderiam ser as seguintes. Respeite os padrões de Renko, priorize entradas conservadoras, aceite o 0 a 0
ou saia na sua meta, respeite 2 entradas por box, limite seu stop diário para no máximo 2. Monte operações direcionais em renko com tamanhos maiores, ficando no meio termo entre especuladores, né, que são operadores ali de 1 a 5 minutos, né, e operadores de posições. Tá? Então, essa aí é uma grande vantagem a gente conseguir operar o gráfico renko. Tente identificar discricionariamente 1 ou 2 operações por dia, mais longas que especulações e mais breves que posições. Procure agir como um operador institucional, se especializando em apenas um mercado para day trade. Por exemplo, você pode especializar em mini índice ou pode se especializar no mini dólar. No day trade, a vantagem de comprar em rompimentos de alta, menor lucro, é seguir os movimentos de impulso. A desvantagem é comprar na alta e o stop estar longe. Tá? A vantagem de pescar no fundo, né, ou seja, aproveitar os pullbacks, é que você consegue operações de maior lucro. E comprar no fundo, pullback, né, são aquelas operações mais lucrativas quando a gente fala de compra ou venda de risco lá no operacional, no nosso Trade System 3M Pro. São operações mais lucrativas. Então, essas operações de pullback vão se basear o quê? É comprar a preço de liquidação e o stop está mais perto, ou seja, o nosso stop está muito próximo do pivô. Né? Então, por exemplo, quando o mercado se distancia mais, né, do pivô, ou seja, um exemplo da compra do boxe azul, eu vou estar com o meu stop maior. Né? Então, quanto mais próximo da gente operar do pivô, por exemplo, a gente sempre compra no fechamento do pivô. Né? Então, eu diminuo aí assim o tamanho do meu stop. Tá? A desvantagem é o risco de ser surpreendido numa reversão para baixo. Sim, justamente porque aquela reversão, né, a gente está vindo uma tendência de baixa, o mercado vira com um pivô de alta, um boxe azul. Mas pode acontecer, tá? Entre 20% e 30% das vezes, que aquela reversão ainda não foi consolidada e o mercado pode gerar um boxe amarelo, um pivô de baixa ao lado desse nosso pivô de alta e gerar uma zona de range. E a gente pode acabar sendo surpreendido aí com essa reversão para baixo e ser estopado. Isso acontece? Nem sempre, mas é um risco também da gente operar pescando no fundo. As entradas em rompimento são mais confiáveis, mas os lucros são menores. Então, o trade clássico, né, a operação clássica que a gente usa lá no Trade System, na compra clássica ou venda clássica, elas são mais confiáveis, mas os lucros também são menores. E como tirar dinheiro do mercado? Você deve seguir o cara mais rápido ou o cara que tem mais volume. Então, isso aqui é uma referência, uma dica que vocês podem utilizar paralelamente ao gráfico renko, utilizar ali o volume at price, né? Ou seja, acompanhar ali a movimentação do fluxo de saída, né, dos níveis de preço. Isso também pode ajudar. Talvez no início eu não aconselhe, é importante você treinar pelo menos um método, mas essa frase faz menção a você olhar um pouquinho do fluxo, do que está acontecendo ali antes aquelas informações serem implotadas no gráfico. Tá? Teoria de rompimento de preços versus linhas de média aritmética. Lembrando que isso são informações do dia a dia de prática, né, de anotações minhas ao longo dos últimos anos. Eu não uso mais esse operacional, mas ele se mostrou no passado muito assertivo, né, e eu estou compartilhando aqui com vocês. Então, lá atrás, né, é como se eu estivesse passando para vocês aqui meu diário, eu observei quando a linha MA de 7, tá? Ou seja, a média simples de 7 períodos, né, e no caso aqui na época eu usava a cor amarela, ela toca a linha 25, né? E na época era a cor azul, cruzando para baixo, né? Isso aí indica uma venda, pois os preços eles tendem a cair para baixo da linha de 25, a MA 25, né? Cruzando para cima, ou seja, a 7 cruzando para cima da de 25, indica uma compra, pois os preços tendem a subir acima da linha de 25. Tá? Esse movimento de baixa é confirmado mais à frente quando a linha
25, né? Aquela linha intermediária que no caso aqui era azul, ela cruza para baixo da MA de 99 períodos, que era uma linha roxa. É o segundo indicativo para estopar a operação caso esteja comprado. Então deixar os preços caírem e quando a linha MA25 se inclinar no movimento contrário, fazer a recompra. Bom, essa aí foi a nossa aula de hoje. Eu espero que eu possa ter contribuído aí com o desenvolvimento de vocês e a gente se encontra na próxima aula. Um abraço e bons trades a todos!